Olá, amigos do canal. Vamos para o estudo de mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, terceiro trimestre de 2020. O texto da lição desta semana, o tema da nossa lição de número 11, que será no dia 13, que também será Dia Nacional de Missões. O tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. E aqui no textuário: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5. Verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Texto de leitura bíblica em classe, Esdras 8, de 1 a 12. Mas eu vou aconselhar você a fazer a leitura do capítulo 7 de Esdras. Ali está a apresentação de Esdras. Está a sua árvore genealógica, está o seu preparo, a sua dedicação, está a sua convocação. Então o capítulo 7 é um capítulo muito importante para você entender o que está acontecendo aqui. Muito bem. E aí nós vamos fazer uma apresentação rápida. Esdras foi alguém que era sacerdote e escriba. E ele, desde muito cedo, ele condicionou a sua vida ao aprendizado da palavra de Deus. Ele sabia que haveria um momento em que aquilo para o que ele nascera, ou seja, era a sua vocação, chegaria para que ele cumprisse a sua missão. Ele entendia isso. Você vai ver isso muito claramente lá no capítulo 7, porque ele colocou no seu coração aprender, para que ele pudesse ensinar, instruir. E o tema dessa lição ele é muito importante para nós. O ensino da palavra de Deus nunca foi tão pertinente, tão apropriado esse tema. Vemos dias em que as pessoas não têm a menor disposição de se debruçar sobre as palavras da Bíblia Sagrada para conhecer os oráculos de Deus, conhecer a palavra, conhecer os ensinos, as instruções. Eu costumo dizer que hoje em dia nós vemos o chamado, denominei de evangelho fast food. A pessoa pega aquilo pronto, ela ingere aquilo ali, não quer nem saber como é que foi feito, não quer saber se faz bem ou mal. Ela consome aquilo ali e não se preocupa com a sua vida espiritual. Aquelas comidas fast food, quem come aquilo ali sabe muito bem que come, mas que as consequências da ingestão constante daquilo ali não será boa para a sua saúde. Muita gente está fazendo exatamente no que concerne ao conhecimento, ao aprendizado da palavra de Deus. Depois a sua vida passa por momentos de turbulência, ela não consegue compreender, ela não consegue equilibrar-se por conta de não conhecer os verdadeiros fundamentos das Sagradas Escrituras, não conhecer a voz de Deus através da sua palavra. Muito bem. Mas essa lição aqui ela é importante para nos chamar a atenção a isso, que nós possamos despertar para a importância do estudo da palavra de Deus. E aí, nós já vamos para o tópico 1, diz o seguinte: Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônios. Evidentemente que você vai ver que os persas permitiram que o povo voltasse para Jerusalém, que os cativos voltassem para as suas terras. E eles permitiram que os judeus retornassem, fizessem a reconstrução, pudessem adorar o seu Deus único. Então começaram a haver os retornos, e Esdras está num desses retornos. Ele retorna para uma função específica, ensinar a palavra de Deus. Você vai ver que Neemias havia voltado anteriormente com a função de reconstruir os muros de Jerusalém. Zorobabel voltara com a função de reconstruir o templo de Jerusalém. Então, reconstrução do templo, reconstrução dos muros e agora reconstrução da vida espiritual, porque as pessoas iam conhecer a palavra de Deus, cada um na sua função.
Zorobabel ele era de linhagem real. Esdras, não fica claro, mas ele provavelmente ele era uma pessoa de uma linhagem importante de Israel. E Esdras, eu falei Neemias era de uma linhagem importante de Israel. E Esdras, ele era da linhagem sacerdotal, né? Então você vai ver aqui que ele volta para fazer a reconstrução espiritual, né? Você vai ver que não deixa de ser isso, ou seja, voltaram com a construção do templo, evidente que o culto foi retomado, mas parece que as pessoas ainda estavam um tanto quanto distantes do conhecimento textual da lei de Moisés, né? E precisavam ser ensinados, porque a lei de Moisés ela não era só para a vida espiritual, mas ela também era para a vida do povo, né? Ela era um código legal para a vida do povo. Muito bem. Então Esdras vai retornar. Os persas permitem que isso aconteça. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento de Esdras, que Esdras possuía, da lei de Deus, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. E aí você vai ver o seguinte, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá, em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Ou seja, a finalidade dele era essa, né? Como é que está o conhecimento? É interessante que eles eram dominadores, mas eles queriam saber se o culto ao Deus deles estava realmente sendo realizado conforme deveria ser, né? Interessante isso. E aí Esdras ele é mandado com essa finalidade. Ponto 3. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, 12, 26. Através desta carta, o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei. Os vasos sagrados que ainda estão em Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro real. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então, você vê que essas eram as finalidades, né? Além de retornar para fazer a inquirição, ele também recebia delegação de poderes para constituir, né? Constituir pessoas, juízes, né? Ele também recebe ali pessoas que vão acompanhá-lo, e essas pessoas poderão levar bens, né? Coisas valiosas. Além de tudo, tudo seria pago pelo tesouro real. Ou seja, a beneficência de Deus, a benevolência de Deus, o favor de Deus. Quando nós decidimos fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor sempre será benevolente para conosco, benevolente no sentido de nos favorecer enquanto nós estivermos fazendo o seu querer e a sua vontade, né? E aí nós partimos para o tópico 2. Esdras ensina a palavra de Deus. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O encontro de Esdras com Neemias. Esdras ensina a palavra ao povo, o ensino foi maravilhoso. Então você vê que quando Esdras ele retorna para Jerusalém, ele retorna com essa finalidade. Eu falei até do capítulo 7, vamos dar uma olhada aqui, o que diz o capítulo 7 no que concerne ao que Esdras havia feito antes de ir a Jerusalém. Muitas vezes nós queremos ensinar, pregar, ministrar, proferir palavras no púlpito, mas não temos o cuidado, achamos que é simplesmente subir e falar, né? Veja bem o que diz o verso 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor
e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Né? Ele havia se preparado, ou seja, você veja o seguinte, principalmente nós que temos responsabilidades, né? E na igreja, no caso, se você é pastor, se você é professor, se você é presbítero, se você lida com a área do ensino na igreja, é uma obrigação, não é uma questão de voluntariedade, é uma obrigação que você tem, que eu tenho, de preparar-me para levar a palavra àqueles que estarão ali sentados para ouvir. Quantas vezes nós temos escutado tantas abobrinhas na igreja, pessoas que abrem a Bíblia, leem o texto, fecham e depois não falam mais nada, não chega nem perto daquilo que leu. Então, nós que somos responsáveis pelo ensino da palavra de Deus, nós temos que buscar conhecer. Né? Está lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa dedicar tempo, você que trabalha com ensino bíblico, você precisa dedicar tempo à leitura da palavra de Deus, à leitura de livros auxiliares que vão te dar uma compreensão de coisas que talvez você não compreenda. Aliás, eu tenho até aqui uma sugestão de leitura para quem gosta de escatologia, Obreiro, número 90 da nossa CPAD. Olha só que tema interessante. Pré-tribulacionismo, pré-milenismo, a doutrina bíblica da iminência, a visão pré-tribulacionista na história, a importância do ensino bíblico sobre as últimas coisas, o arrebatamento da igreja, o pré-tribulacionismo no texto bíblico. Né? Eu sou uma pessoa que gosto de ler, eu leio muito, tenho muitos livros, tenho a minha biblioteca, né? Infelizmente não está organizada por conta do espaço que eu tenho, mas eu leio, eu preciso ler. Eu coloquei no meu coração ler, aprender a palavra de Deus. Né? Então, nós que temos a finalidade, a função de estudar, de ensinar, temos que aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso é um fato, isso aí não é um jargão que pode ser falado a esmo aí, né? Por qualquer um, não. É uma obrigação, isso aí é um chamado, é uma atenção. Quem não senta para aprender não pode levantar-se para ensinar. Quem não se dedica a buscar o conhecimento de Deus não pode pegar o microfone para falar da palavra de Deus, porque não sabe. Né? E aí você vai ver aqui, Esdras, quando ele encontra com Neemias, né? Neemias então entrega para ele, ou seja, a função é sua. Eu até estava me preocupando com isso, eu estava exercendo algumas funções que não eram minhas. Mas agora você chegou, você vai ensinar. Ou seja, é uma coisa que a gente precisa aprender na igreja. Às vezes tem pessoas que sabem muito na igreja, mas elas não se dedicam, elas não se interessam em assumir aquela vocação natural que elas têm. Né? E aí, às vezes, o pastor, uma outra pessoa que não tem, mas que vê a necessidade, acaba se desdobrando, ela tem mais dificuldade de buscar, de conhecer. Outros têm uma facilidade muito grande de conhecer, de aprender, de assimilar, de transmitir, né? Mas não querem. E às vezes uma pessoa que tem muita dificuldade, ela se esforça, mas às vezes ela não consegue, porque aquilo não é a sua vocação. Né? Deus dá graça, Deus até capacita, mas aquilo ela sabe que ela está numa posição que não é a dela. Então, se você tem a capacidade de aprender e tem a facilidade de ensinar, de transmitir o conhecimento, assuma o seu compromisso com Deus, assuma o seu compromisso com a obra. Veja que Esdras, ele dedicou-se, ele se preocupou. Então você precisa ter esse comprometimento com a obra de Deus para que a obra não sofra, porque quando a obra sofre, você é responsável por esse sofrimento. Eu sou responsável por esse sofrimento. E Daniel vai dizer lá que os pés daqueles que ensinam, aliás, diz que aqueles que ensinam, eles refugirão como as estrelas. Está escrito lá em Daniel 12, se não me falha a memória. Veja bem, então ele diz aqui, quando ele se encontra com Esdras, quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Né? Ou seja, Neemias estava se desdobrando, mas não era a função dele.
Então agora chega alguém que tem a função de ensinar, que era um sacerdote, que era um escriba, que era um conhecedor da palavra de Deus. Esdras ensina a palavra de Deus. Na festa de tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, né? E aí Neemias ele vai ensinar. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar. Quando a pessoa ela tem, né, um chamado para o ensino e ela consegue transmitir aquilo que o Espírito Santo lhe dá, é pouco provável que o seu ouvinte não vá demonstrar que está recebendo, que está aprendendo. E aqui o povo, quando ele ouve aquela pregação, aquela ministração, aquele ensino, o povo começa a chorar, porque ele sente o peso da sua responsabilidade diante de Deus, né? Ele sente que ele está numa situação que não está agradando ao Senhor. Ele precisa fazer algumas correções, né? Às vezes nós erramos porque não conhecemos, né? É evidente que nós não podemos jogar a conta do desconhecimento em cima só dos que ensinam. Todos têm que buscar conhecer, todos devem ler a Bíblia. Quem é cristão e não lê a Bíblia tem alguma coisa aí pegando, está errado. Tem alguma coisa errada. Você não pode ser cristão e não conhecer sobre Cristo, não conhecer a palavra de Cristo, não conhecer aquilo que Cristo ensinou. Então, isso não é jogar a culpa em pastores e professores. Você deve buscar. O que o pastor e o professor faz? Ele depura o teu conhecimento. Ele vai fazendo ali uns acertos para que você tenha uma boa compreensão, seja bem instruído. Mas o dever de buscar conhecer é seu, é meu, é nosso. Não é pastor que tem que abrir a tua cabeça e colocar na tua cabeça o ensino, não. É você que tem que conhecer. Você tem a obrigação de conhecer a palavra. Se você é crente, você tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Mas você está sendo duro. Mas é isso, é isso. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia, você está num bom caminho. Você não lê a Bíblia, você está num mau caminho, né? Porque qualquer vento que vier, meu amigo, você cai, você verga, você cai, você vai ao chão. Primeira tentação que vier, você não resiste. Primeira adversidade que vier, você desiste. Agora, quando você conhece a palavra de Deus, você vai em frente, você transpassa os problemas, você vence. Vamos para o tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Você vai ver lá em Deuteronômios que Moisés vai dizer o seguinte: olha, ensina ao menino todo o tempo. Você esteja no caminho, esteja deitado. Você vai ver lá em Provérbios, o autor dizendo: ensina a criança ao caminho que deve andar. Havia uma determinação na lei de Moisés que a lei deveria ser lida de tempos em tempos. Por que ela deveria ser de tempos em tempos? Porque nós esquecemos. Por que algumas vezes eu vejo pessoas reclamando que algum assunto voltou à baila nas nossas revistas da EBD? Porque nós esquecemos. Porque nascem novas gerações de cristãos e alguns deles não conhecem, não foram instruídos. Então, às vezes, temas que já são pretéritos para alguns, para outros são novíssimos, são quentíssimos, acabam de sair do forno. Nós precisamos revisar. Se fosse assim, não precisava você ficar lendo a Bíblia todo o tempo, bastava ler uma vez e acabou. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a minha Bíblia e continuo lendo. Esse ano eu já li a minha Bíblia e já estou lendo de novo. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso fazer a concatenação das ideias, eu preciso fazer, esquadrinhar e buscar saber o porquê daquilo. Então, nós devemos sim conhecer. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada de 7 em 7 anos, ou seja, de tempos em tempos você precisa buscar
ler a palavra de Deus. Às vezes, você lê uma vez, lê duas, lê três, daqui a pouco aquilo ali está normal, está natural em você. Se alguém puxa um texto, você já completa mentalmente e você já fala junto com ele sem estar com a Bíblia na mão. E aí, quando vem alguma situação diferenciada, na mesma hora aquele texto vem à tua cabeça e você consegue, louvado seja Deus, eu sei do que eu estou falando, você consegue aplicar aquele texto àquela situação e tirar um bom resultado daquilo ali. Isso é fato, isso não é historinha, meu amigo. Eu conheço, eu sei o que eu estou dizendo. Né? Algumas vezes você se sente diante de uma situação que parece que não vai ter saída. Na mesma hora vem uma palavra de Deus, de algum texto que você leu, dizendo assim, olha, vai por esse caminho, é por aqui. E você vai por ali e tudo fica bem. Né? Bendito seja o nome do Senhor. E aí você vê aqui, Jesus ordenou o ensino da sua palavra na grande comissão. Vamos ver lá Mateus 28, 19 e 20. O que diz? Portanto, ide ensinai todas as nações, ide ensinai, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinai, ensinando-as. Esse ensinai aí é uma continuação, não é? Vai, ensina e ponto. Não, ensinai, continuar ensinando, permanecer instruindo, né? Ensinando-os, ou seja, continua o processo de informação, de formação e informação da minha palavra. Você precisa conhecer, você precisa... As pessoas hoje não querem saber de culto, antigamente chamava-se culto de doutrina, outros chamam culto de ensinamento, culto doutrinário. O dia que a igreja fica mais vazia é justamente nesse culto. Eu tenho experiência. Infelizmente, nas nossas igrejas, e eu digo isso que na minha igreja, as pessoas não querem saber do ensino. Ah, o pastor não sabe ensinar. Não é isso não, é falta de interesse mesmo. É falta de interesse. Já passei por igrejas que a igreja ficava lotada no dia do culto de ensinamento. Hoje em dia nós temos igrejas que as pessoas, quando vão 4, 5 pessoas, é muito. É isso, pastor? É exatamente isso. Não querem mais conhecer a palavra de Deus. As pessoas enjoaram da palavra de Deus. E aí, infelizmente, elas sofrem as consequências disso. Né? Muitas enfraquecem, abandonam, voltam para aquela vida de antes. Outras nem sequer retornam mais. Então, nós precisamos, às vezes eu fico pedindo a Deus, me dá estratégias. Ah, dá um prato de sopa, dá não sei o que. Não, não é isso. Não é isso. As pessoas precisam sentir no coração, não tem que ir para a igreja por interesse. As pessoas têm que ir para a igreja porque elas sentem desejo de conhecer a Deus. Você vai encontrar lá o Salmo 119. O que é o Salmo 119? É um tributo à palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? O Salmo 19 é um tributo, é um louvor. Né? Eu posso dizer que é uma doxologia à palavra de Deus. Né? O valor que o salmista dava à palavra de Deus. Os nossos hoje não querem mais saber disso. Não querem, infelizmente não querem. Pouquíssimos se dedicam a ir à palavra. É evidente que tem aqueles que são fiéis, nós não podemos negar isso. Tem aqueles que às vezes querem, mas não podem. Infelizmente, os que podem não querem. Então, há uma necessidade premente das pessoas resgatarem o valor, a intenção, a disposição de ir para a casa de Deus para aprender. Quando se aprende, pouco se erra. A verdade é essa. Quando se tem conhecimento, a ignorância ela é jogada por terra. Né? Então, Deus ordenou, e Jesus vai dizer isso, né? Jesus ordenou que a sua palavra fosse ensinada, e de ensinar. Nós nos esforçamos para ensinar. Infelizmente, o povo não quer mais aprender. Isso é um fato. O ponto 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregue a palavra. O que de mim é ter muitas testemunhas,
Ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação a ensinar. E o que acontece? Quem tem disposição de aprender e ensinar, muitas vezes é alijado, né? É jogado de lado. Aí as pessoas vão para dar glória porque Jesus tinha casa na praia e Jesus mandava com que a mesa e a cadeira fossem feitas no estalo. Aí as pessoas vão para lá, vão dar glória, dar aleluia, pular, dançar. É triste, né? É triste. É triste quando a gente, às vezes, senta e dedica horas e horas e mexe em livros, e mexe aqui, mexe ali, lê aqui, lê ali, para levar o melhor ensino. E aí, quando nós chegamos e encontramos aquela plateia pequenininha, porque ninguém quer, e aí nós vemos pessoas que começam a falar um monte de besteira, falam besteira na mídia, e o povo aplaude. O povo vai em massa. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça. Porque não é fácil, não. Não é fácil. E aí nós vamos aqui para o tópico 4. Resultado do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor. O que eu quero que fique claro aqui é que esse temor não é medo de Deus, tá? Esse temor quer dizer reverência, reconhecimento, quer dizer obediência, quer dizer disposição de se colocar na vontade que Deus quer. Então, olha só, o ensino gera temor. Deus falou: ajunta-me o povo e eu os farei ouvir a minha palavra para que me temam, ou seja, para que me reverenciem, né? Pelo temor de Deus, a Deus, o crente se aparta do mal. Ou seja, quando nós reverenciamos a Deus, reconhecemos a nossa dependência de Deus, naturalmente nós nos afastamos daquilo que sabidamente Deus reprova, né? Sabidamente Deus reprova. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Quando você conhece a lei de Deus, quando você conhece a vontade de Deus, você sabe o que é acertado, o que é certo e o que é errado, naturalmente você evita praticar o errado. Mas quando você erra, você reconhece o seu erro e você busca o perdão, até porque você sabe, como diz lá em João, filhinhos, não erreis. Mas se você errar, você tem um advogado, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Você sabe, tem muita gente que peca, se afasta de Deus, fica com vergonha. É igual a Adão, fica com vergonha, se esconde de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus, né? Agora, quem conhece a palavra, errar, meu irmão, é da natureza humana. Você lembra do caso de Davi? Davi errou. Davi errou. Mas ele sabia que Deus era misericordioso. Lembra daquele fato lá, daquela situação da contagem? Escolhe 3 coisas. Ele escolheu: caia eu na mão do Senhor, porque as misericórdias dele são muitas, né? Porque Davi conhecia o seu Deus. Você quer conhecer o seu Deus, quer errar o mínimo possível, leia a palavra de Deus. Você que é pastor, ensine a palavra de Deus. Você que é professor, ensine, não conte historinha, não. Ensine a palavra de Deus e não compactue com os erros. Se há erros, se há pecados, você sabe que quando um peca, todo o corpo sofre. Você sabe disso. Então, ensine a palavra para que a tua igreja, para que a minha igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Que o Senhor te abençoe e você sempre tenha essa compreensão. O ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais nos crentes. Isso é evidente. Se você conhece a palavra de Deus, meu amigo, a espiritualidade ela aflora em você. Isso se você conhece para melhor servir ao Senhor. Não adianta conhecer para dizer que sabe. Tem muita gente que conhece muito a letra, conhece muito a letra das Escrituras, mas não sabe nada de espiritualidade, né? O crente, olha só, o que significa isso? Veja algumas destas manifestações na vida aqui. O crente é honesto a toda prova. O crente jamais mente. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele.
O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. O crente jamais dá falso testemunho. Aqui, meu amigo, muita coisa acontece, né? Aqui é muito... Nós estamos encaixados, estamos adequados a tudo isso? Se não estamos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Ponto 3. O ensino da palavra dá crescimento, ou seja, você prospera. O conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, né? Então, o ponto B, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Ora, conhecendo a Deus, nós vamos fazer o que agrada a Deus. Conhecendo a Deus, nós vamos nos adequar ao querer de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a sua graça, a sua misericórdia esteja sobre a tua vida. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Isso fará com que a tua vida prospere, a tua vida espiritual prospere. Deus te abençoe.